Muito bem, olá gente, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Que esteja tudo bem contigo, com sua vida, porque hoje nós estaremos falando do romantizar, né? Às vezes a gente tem alguns amigos que romantizam muito situações, às vezes a gente está incluso num grupo que vive romantizando situações. A rede social hoje está cheia de pessoas que romantizam uma realidade totalmente diferente, que romantizam um relacionamento totalmente diferente de uma realidade. Enfim, o romantizar é o tema central aqui do nosso podcast Mentes Pensantes. Vamos conversar aqui com a Deise, com o João e também com o Pedro. Meu caro amigo Pedro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu vejo como um problema, sabe, Pedro? As pessoas que romantizam demais. Porque romantizar é você achar que é tudo fácil, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e é não contar que tem alguns probleminhas que necessitam de vários e vários ajustes no que acontece em nossas vidas, né? Como que você vê o tema romantizar, Pedro? Sim, cara, antes disso, né, João, Deise, Aislan, que bom estar aqui mais uma vez, você, mente pensante, que tanto nos acompanha por aqui. Cara, romantizar tá ligado, na minha opinião, a supervalorizar uma realidade, né? Então, a rede social, ela potencializa muita coisa. Então, existe um relacionamento que é modelo, né? Um relacionamento que foi modelo para uma geração por muito tempo, foi a Virgínia e o Zé Felipe. Ou modelo, ou relacionamento que se esfarelou em pouco tempo, né? Então, as pessoas supervalorizam a riqueza, supervalorizam ali as filhas, supervalorizam tudo isso, mas esquecem da realidade, que é as discussões, que é as desavenças, os desacertos, os conflitos e por aí vai, né? E a gente aplica isso a tudo, né? A gente estava conversando nos bastidores, o Aislan falando nessa dinâmica do filho, né? Filho é maravilhoso, sim, é maravilhoso, mas existe a parte real. Existe a parte da cólica, existe a parte do choro, existe a parte do sono, existe a parte do... Eu me esqueci, que Ravi está na época de ficar chorando muito. Da pirraça, tem outro nome? Birra. Da birra. Existe o tempo para isso. Mas filho, sim, é maravilhoso. Mas existe essa parte real. Mas as pessoas supervalorizam tanto que aí, na minha opinião, o romantizar, ele é uma porta de entrada para o vitimismo. Porque aí eu vejo que não era aquilo que eu supervalorizei, e eu falo, tá vendo? Não me falaram disso. Tá vendo? A culpa é de Aislan. Aislan não me falou que eu ia sofrer, agora eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? É porque mediante um fato novo, se você ficar só romantizando ou ouvindo pessoas, né, Deise, que só romantizam determinada situação para você, Deise, quando você for dona da loja, vai ser um sucesso absoluto, porque tudo vai dar muito certo. Hoje as pessoas estão comprando mais. Ou seja, estou simulando aqui uma pessoa que talvez romantizasse uma situação sem ter que lembrar você que os boletos dos fornecedores têm que ser pagos, no final do mês que a tem rotatividade dos funcionários é um problema de todo gestor hoje em dia. Então, romantizar, como que é para você? Você já esteve cercado de pessoas que romantizam demais, Deise? Cercadas talvez não, mas a gente vê muita gente, ouve muita gente, principalmente nas redes sociais, às vezes perto da gente também, achando que tudo é mil maravilhas, né? E realmente tem coisas que são ótimas. No caso da loja, não digo que é ruim, mas também não dá para dizer que tudo é bom. Tem o seu lado ruim, tem o seu lado preocupante. Bônus sempre, né? Sempre tem. Então, eu acho que a gente tem que começar a observar não só o palco do outro, né? Sim. A rede social vem disso, né? Vem disso. Ô João, fala para mim aí quando a gente traz o tema de romantizar, né? Dentro da linha da psicologia, quando a gente fala do romantizar. Certo. Bom, o que eu entendo sobre esse tema? Uma desconexão com a vida, uma desconexão com a realidade. Sim. Nós, a todo momento, buscamos alguma coisa para ser nosso parâmetro para nos guiar. E, às vezes, esse parâmetro é algo que está desajustado e, muitas vezes, não nos guia à realidade, nos guia a se tornar ideias de pessoas perfeitas, mas, na verdade, se formando seres imperfeitos. Porque todos nós temos as nossas misérias enquanto seres humanos. Nós somos imperfeitos.
E falar sobre imperfeição é falar sobre o sentido da vida, em como as coisas verdadeiramente são. Não tem nenhum lugar que está escrito que fale assim, que a sua vida vai ser mágica, vai ser tudo perfeito, não vai haver dificuldades. Não tem nenhum lugar que mostre isso. Mas tem ideias de pessoas que vendem isso. Vendem isso. Ideias de que vai ser 1000 maravilhas, de que sua vida vai alavancar, que é só você dar 10 passos para a direita e 3 para a esquerda, que coisas miraculosas irão acontecer. Mas, na verdade, as coisas não são assim. Quando a gente se identifica como imperfeitos, na minha opinião como psicólogo, é aí que a gente alavanca. É aí que a gente tem a oportunidade de crescer, porque a gente não está aí deixando de lado a realidade, mas está encarando a realidade como ela verdadeiramente é. Criar uma vida, como a Daisy falou, em palcos, por exemplo, nessa ideia mais instagramável, tentar ter um holofote que não me leva a lugar nenhum. Um holofote do outro que me gera, às vezes, aí um engajamento, me gera um reforçador por curtidas, mas na verdade não me está acrescentando em nada. Muito pelo contrário, né? Talvez está me retirando a oportunidade de eu evoluir-me como ser humano. Eu acredito muito, e depois eu quero falar sobre isso, que é nas dificuldades que a gente evolui, sabe? Sim, e quando a gente romantiza, a gente evolui. É por isso que é importante que as pessoas coloquem também a dificuldade na roda de discussão, não romantizando tudo, porque senão não te faz crescer, senão é mais fácil te fazer acomodar, talvez, né, João? Ô Pedro, mas quando você fala aqui, hábitos que te impedem de avançar, esse subtítulo aí também é interessante, porque quando você romantiza demais uma situação, além de não ver esse aspecto que o João fala, que é não vendo as dificuldades, você não vence as dificuldades e não cresce. Mas às vezes a pessoa está num comodismo ali, numa zona de conforto, que ela não quer enxergar certas coisas que ela precisa fazer. Exato. E não sai do chão, né, Pedro? Perfeito. É por isso que eu falo que o romantizar, na minha opinião, é uma porta de entrada para o vitimismo. Porque o que impede uma pessoa de avançar, existem questões internas, mas o vitimismo é um dos maiores fatores que impede uma pessoa de avançar. Porque, eu não vou porque fulano faz assim, porque ciclano faz assim, porque eu não consigo, porque não vai dar, sabe? E quando entra nessa dinâmica do romantizar, por exemplo, aqui o João até citou a questão de dê 10 passos para a direita e para a esquerda e alcance o seu objetivo, né? Vamos dar um exemplo sobre a questão de ser um milionário. Existe a parte de romantizar, de eu sou um milionário, eu vou ser um milionário, mas existe a realidade dos fatos, que eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Só que quando eu caio de fazer o que precisa ser feito, eu começo a culpar. Não, mas porque meu pai não me ajudou, minha mãe nunca me ajudou, nunca ninguém me patrocinou, eu não tenho um network, então eu vou ficar aqui onde eu estou. Sabe? Então me impede de avançar nesse sentido, porque é muito mais fácil eu me vitimizar, culpando Aislan, criticando João, menosprezando Daisy, porque aí eu fico confortável no lugar que eu estou e eu apresento justificativas do porquê que eu estou aqui. Eu sou eu sou do balde de água fria. Se eu vejo que está viajando demais, eu já eu já vejo todo o outro lado que você não está enxergando, não está colocando nessa conversa. São perfis, né? São personalidades. E você, especificamente com relação a pessoas que romantizam? Eu não tenho muita convivência assim com pessoas que romantizam muito assim, mas também não sou dessas não, sabe? Eu acho que tem coisas, aliás, tudo tem dois lados, né? Tanto viajar demais, quanto ficar em casa demais, quanto trabalhar demais, quanto trabalhar de menos, tudo tem os dois lados. E nem tudo é 100% o tempo inteiro. Então, eu acho que essa noção a gente precisa ter, que a gente vai encontrar dificuldades, que a gente vai ter uns obstáculos, que a gente vai ter o que crescer, que a gente vai ter o que aprender o tempo inteiro. E como diz o Pedro, não é porque eu passei dos 40 anos que eu tenho que me acomodar, né? Então, principalmente para quem... Que nem eu falei, eu falei no episódio anterior que eu tô aprendendo sobre uma coisa nova. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa.
sabe? Mesmo que eu não vá usar no meu trabalho, mas o meu cérebro está sempre aprendendo alguma coisa. Tá sempre se alimentando. Porque eu acho que a gente não pode parar. Então, o romantizar de que está tudo certo agora e não preciso mais nada, esqueça. O crescimento é eterno. João, Exato. e aí? Né? Então o segredo é o equilíbrio, é não romantizar, mas também não achar que é terra arrasada, né? Num contexto de pessimismo toda hora. Mas assim, qual seria o segredo? É manter o equilíbrio, entendendo que tudo tem o lado bom e ruim? Talvez a minha fala eu possa ser interpretado até de uma forma pesada para quem nos assistem, mas as mudanças não acontecem às vezes sem um choque de realidade. As pessoas têm que se ligar na vida, parar de ficar achando desculpas para as coisas e tentar entender as coisas como algo muito fácil, porque a vida ela não é assim. A gente tem que se colocar no nosso lugar e criar estratégias que realmente são reais para viver uma vida digna e plena. A partir do momento que a gente começa a criar uma cena ao nosso redor, a gente está se desprendendo da nossa existência aqui na Terra, porque a gente está se prendendo em algo, e esse algo é o quê? Exatamente. Boa. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, você aí em casa, a gente precisa colocar os pés no chão. A gente precisa entender onde a gente está pisando. Antes da gente imaginar, por exemplo, situações que são ilusórias na nossa vida. Quando a gente imagina um mundo ilusório, a gente está se prendendo a um pensamento. O pensamento ele sai de ti, mas ele não é você. O pensamento ele sai da gente, Aislan, por uma ideia condicionada que a gente tem das coisas. Às vezes, o dia a dia, rede social, vida aleatória, ideias que eu vou formando disso tudo, vai condicionando meu pensamento a entender o que é magnífico na vida. Mas isso não é eu, isso não é a vida, é uma ideia que sai de mim. Quando eu me conecto com essa ideia, eu me desprendo do quê? Da vida. A partir do momento que eu estou me desprendendo da vida, pessoal, não adianta se queixar que daí as coisas não estão andando, não estão indo para lugar nenhum, porque a gente está escolhendo se prender num condicionamento falho, que aí, na verdade, as próprias respostas de como às vezes a vida vai andando, vai nos dando aí o tapa na cara, né? E eu acho que principalmente é você não romantizar a vida do outro, sabe? Também. Porque parece que a vida do outro é tão fácil, né? Não é para você, não é para o outro também, né? Não, mas eu digo, você achar sempre que a do outro é melhor, que o outro tá sempre... sim. Não é, né? Todo mundo vai ter as suas tem. dificuldades, todo mundo, sim. então... É prestar atenção mesmo, tomar consciência de que coisas ruins podem vir e obstáculos terão, mas a gente sempre supera e tá tudo certo, né? E é muito difícil, na minha opinião, você realmente assumir 100% da responsabilidade por sua vida, sabe? Eu acho isso realmente muito difícil, porque se eu, na condição de pai, vejo um determinado comportamento do meu filho, a responsabilidade é minha. Se o meu orçamento não tá bom, a responsabilidade é minha, sabe? Então, assumir 100% da responsabilidade, sem eu falar não, mas foi porque João, que é meu primo, apareceu lá em casa, de repente eu tive despesa com ele. Não, a responsabilidade é minha. Entende? É sempre sua, né? Então, assumir a responsabilidade de 100% é muito difícil. Por isso que, normalmente, pessoas que são 100% responsáveis são muito prósperas financeiramente, por aí vai. Porque a pessoa, ela olha e fala, opa, isso aqui foi eu que causei, deixa eu consertar Ela e vamos embora. né? Deixa eu consertar e vamos embora. É difícil, mas entenda isso como um processo sempre, né? Perfeitamente. Queridos, ótimo, tá bom. O nosso podcast vai ficando por aqui, então o tema foi romantizar hábitos que te impedem de avançar. Interprete aí, né? Vê se algo cabe aí na sua vida, merece aí o seu pensamento posterior a esse podcast. Pedro, Deise e João, aquele abraço e até a próxima. Ficamos para a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.